contato e pediu que ele fosse compensado por perder seu site, mas a Microsoft só ofereceu ridículos $10 pelo site. Obviamente ele ficou muito nervoso e falou para a Microsoft: eu só vendo por $10.000. E ao invés de responder ele, a Microsoft enviou uma notificação extrajudicial de 25 páginas, que é basicamente uma ameaça. Se ele não vendesse o site, a Microsoft ia processar ele. E ao invés de ficar com medo, o Mike foi pra mídia e contou sua história. E o apoio do público foi imenso, mas a Microsoft ficou com tanto medo da publicidade ruim que fechou um acordo com ele. Em troca do domínio do site, ele ganhou um notebook Alienware, um Xbox, 3 viagens com tudo pago para a central da Microsoft e uma viagem para o armazém da loja, para ele pegar tudo que ele quisesse pegar. A Microsoft quase Esse artista decidiu misturar pó de giz na água da calçada para fazer esse desenho ousado na vitrine dessa loja de luxo em Paris. Mas se você acha que ele apanha dos seguranças por fazer isso, pense de novo. Porque o Jordan CG, que criou esse visual único com essas linhas provocativas que muitos em seus comentários pensam que é algum tipo de vandalismo, pelo fato de sujar os vidros limpinhos dessas lojas que provavelmente alguém teve o trabalho de limpar, a verdade é que o Jordan, ao longo dos anos, foi se tornando cada vez mais reconhecível nas ruas de Paris. E ele é tão aclamado pelos seus admiradores que ele já fez mais de 2.000 dessas artes, tanto permanentes quanto efêmeras, que as marcas mais famosas o convidam para fazer essas artes em suas lojas, sendo que o mais incrível de tudo é que seu trabalho é tão único e característico que ele... I'm trying to be what I'm destined to be, and niggas trying to take my life away. I put a hole in a nigga for fucking with me. My back on the wall. É impossível levantar água sugando até mais que 10 metros. Então, como as árvores podem levantar água sugando até folhas que ficam mais de 100 metros de altura? A gente tentou fazer isso em um poço com uma mangueira de 14 metros e a água começa a descer, mas não sobe, não passa de 10. Para a vida, o universo sempre abre exceções. A árvore usa 2 novas leis da física. A primeira é coesão. Coesão é o que faz a água ficar junta. A farinha não tem coesão. Dá pra ver os caroços delas separados. Força que faz a água ficar junto, coesão. Por isso que um filete de água não se separa. A segunda lei é a adesão. É aquela que faz a água grudar na pontinha do dedo. Juntando essas duas coisas e as veias que tem dentro da árvore, como as veias da árvore são bem fininhas, a água consegue subir por elas, quebrando aquela lei dos 10 metros. Essa gotinha de água está presa porque está grudada, não tem nada segurando ela aqui em cima. A vida é a maior exceção do universo. Para ela existir, até novas leis da física aparecem. É impossível. Realidades de Nova York que não te contam. A primeira é que aqui tem muito rato, principalmente no Central Park. Plena luz do dia você vai encontrar vários ratos andando por lá. Só nesse lugar que eu tava, eu vi no mínimo uns 10 andando pra lá e pra cá. A escola falhou em não nos ensinar isso. Siga nas dicas. Para quem for, não pegue. Olá. De alumínio, o elástico, a tranca. O vidro, para ver se o vidro não é falso. Não, vidro duplo, né? Tá. Passaporte, coloca tudo no papel alumínio. Hã? Embaixo do colchão? Agora, ele usa esse tipo de argumentação ignorante, burra, porque também o eleitor bolsonarista não precisa de muito mais que isso, não precisa de profundidade, não. E é até engraçado de ver quando a esquerda, né, tenta argumentar com os caras e os caras não conseguem mostrar argumento nenhum.
o Eduardo Marinho e o Ferrez foram lá no Flow Podcast e o Igor tentou defender a direita, porque ele não traz argumento nenhum, meu irmão. É impressionante ver como faz eco dentro dessa cabecinha gorda do Igor 3K. Não tem argumento nenhum para defender a direita e continua a insistir enquanto debate com o Eduardo Marinho e com o Ferrez, que não deixaram barato não, explicaram pro cara aqui. Depois eu vou trazer também o nosso querido Renato Freitas, dando uma dica aí para os jovens que se interessam por política lá no Vilela. Vamos ver aqui, mais uma vez, o Igor 3K passando vergonha com alguém de esquerda dando entrevista no podcast dele. Apresento a ideia pura da direita. Assim como eu não acho que o Lula é a ideia pura da direita. Ah, não sei, um jeito diferente de enxergar o mundo, por exemplo, um jeito diferente de, sei lá, sei lá, tipo, por exemplo, Eu falo qualquer coisa, porra. eu não conheço os caras, nem sei quem é você. Os caras que marcaram aqui na minha produção, eu nunca vi nenhum de vocês dois, porra. E não é só ali, hein, que acontece isso, hein? Não é. Por exemplo, o empreendedorismo. Só que não do jeito que está posto hoje em dia. De um outro jeito, sei lá. O próprio sistema de saúde, que nós, através de nossos impostos, estamos pagando sempre para que as pessoas tenham direito a uma saúde gratuita em nosso país. Então, mas se eu nunca o precisar, espero, né? Que eu nunca vou precisar do sistema de saúde, do SUS. Legal, mas você está contribuindo de forma cidadã para que outra pessoa, por exemplo, seja atendida por um médico. Então, os seus impostos, você vai continuar pagando, tá? E por isso que a gente paga imposto usando ou não usando. Simplesmente por isso, por um ato cidadão. Esse pensamento, pessoal, não nasceu hoje e nasceu na Grécia Antiga, mais precisamente na cidade-estado de Atenas, no século V a.C. Já a democracia é um sistema que a gente escolhe, é um regime político que nós escolhemos. Podia ser inúmeros, mas hoje a grande maioria que tem no mundo e que também temos no Brasil é a famosa democracia. A democracia, pessoal, ela nada mais é do que um governo representativo. Ou seja, a gente hoje utiliza isso através do voto. Mas na Grécia Antiga, quando isso surge em Atenas, os próprios cidadãos iam até essas reuniões que a gente chamava na época de assembleia, e hoje a gente chama, né, onde os políticos se reúnem também de assembleia por isso, justamente para fazer as decisões do governo. Só que hoje é um pouquinho difícil a gente juntar os 208 milhões de habitantes só para falar, por exemplo, olha, vamos mudar determinada rua de nome, ia ser um pouquinho complicado. Então hoje a gente faz essa democracia, e só que em vez de a gente ir lá, a gente manda alguém. O que são? Os políticos. Então o seu político que você vota, ou que foi eleito mesmo você não votando, mas ele está ali te representando literalmente. Tá? Então presta muito bem atenção nisso. Hoje, inclusive, o voto ele é universal, mas já teve épocas aí em nosso país que para votar você precisava ter grana. Quem não tinha grana não tinha poder de voto. Ou então que alguns votos tinham mais peso do que outros. Ao longo da história, se a gente for ver em várias situações que aconteceram, pessoal, então nem sempre isso foi. Hoje, principalmente no Ocidente, a maioria aplica a democracia, tá? Onde você tem ali o poder de decisão, o poder de voto. Então, ninguém no país concorda com aquele político. Simplesmente na eleição, se ninguém votar, ele não assume mais o poder. Simplesmente assim. Então, mas isso é óbvio. Não é não. Por exemplo, você tem diversos países no mundo, por exemplo, na China, que você tem apenas o partido político chinês. E aí, e se ninguém votar? E se ninguém votar nele? Não vai mudar absolutamente nada, tá? Quer dizer, talvez mude para que, né, enfim, que a pessoa não esteja mais por aqui. Mas, enfim, o que você tem que entender é que num governo democrático, as coisas funcionam através de um regime político onde as pessoas têm participação dos cidadãos. Agora, no regime ditatorial, no regime não democrático, as pessoas não podem opinar. Essa é a diferença entre outros regimes, tá bom? Isso tudo, boa parte dos pensamentos que nós temos
principalmente algumas consequências que, juntando com a cidadania e também com a democracia que hoje vivenciamos no Brasil, nós tivemos algumas alterações e também algumas evoluções que nasceram a partir de uma revolução, você acredita? Então, em 1789, nós tivemos ali a Revolução Francesa, que, basicamente, para você entender, a França vivia um regime monárquico, ou seja, você tinha um rei, você tinha um chefe de Estado, e ele era um regime, na verdade, bem absolutista. O que significa um regime absolutista? Um regime governado ali por mãos de ferro mesmo. Ou seja, era uma sociedade que a gente chama de estratificada. Ou seja, as pessoas não conseguiam andar nas suas camadas sociais, onde o rico, eles faziam de tudo para se manter rico, tá? Enquanto as pessoas que não tinham poder aquisitivo, não tinham dinheiro, não tinham riquezas, elas de maneira alguma conseguiam subir. Somado com isso, vamos entender o contexto. Você tinha um período de muita fome, de muita miséria na França. Então, por que a França? Porque nessa época, a França era, assim, o berço cultural, era o grande exemplo e tudo mais. Porém, a crise chegou em lugares, em patamares onde nunca tinham chegado. E o nível de pessoas sem acesso, o nível de pessoas pobres, ele chegou num patamar muito, muito grande. Isso resultou em muitas doenças, e a população sofria muito com isso, com falta de acessos básicos. E o rei não deixando nenhuma manifestação, nenhum protesto e tudo mais. Bom, qual foi a consequência disso? Que você teve uma enorme crise financeira e o rei, na época, Luís XVI, realmente ele tentou, de máximo possível, repreender todas as manifestações. Até que em 1789, parte da população se reúne e se revolta. E eles entraram nos arsenais e na Bastilha. Heitor, o que é Bastilha? Bastilha é onde todo o exército do rei guardava as suas armas. E, de repente, o povo sobe e consegue, nessa torre, nesse local, nessa Bastilha, e pega todo o armamento que o exército deveria ter. Bom, o povo que estava faminto e revoltado agora tinha acesso a armas, ou seja, descobriram que eles podiam lutar contra esse sistema opressor do rei. Bom, resultado, muitas coisas aconteceram, inclusive, inicialmente, teve ali uma monarquia, continuou, ou seja, o rei continuou no poder, mas ao mesmo tempo teve o nascimento da Constituição. Então a ideia de ter uma Constituição única para o país nasce aqui. Olha só que interessante, os países todos utilizam, né? Você teve depois, pouquinho tempo depois, o rei, ele acabou sendo executado. Na época, as execuções eram feitas em praça pública através da guilhotina, sim, tiravam a cabeça fora. Por isso que toda vez que eu falo desse exemplo, o YouTube provavelmente corta a monetização desse vídeo, mas eu tenho que falar a verdade, era o que acontecia. Era algo comum, era a punição que acontecia na época, tá? E a gente está falando aí de cerca de 200 anos atrás. E depois virou uma república. Então a ideia da república, da participação popular e tudo mais também nasce aqui. Eles criaram, na época, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Você teve uma divisão de 3 poderes. Já ouviu falar disso? Exatamente o que a gente faz hoje. Nasceu aqui na Revolução Francesa. Então, você ter uma separação de executivo, legislativo e judiciário é muito importante para você não concentrar todos os poderes na mão de uma única pessoa. Então, mas não é óbvio? Agora é, mas até então, não. Todo o poder vinha do rei, todo o poder vinha Luís XVI. Bom, e a partir daí, teve essa separação, e adivinhem, todo mundo começou a fazer isso pelo mundo, na parte ocidental. Parte oriental, tem muitos locais que até hoje ainda estão no mesmo lugar. Então, pessoal, a gente teve essa mudança radical, por isso que a Revolução Francesa é tão significativa e importante para a nossa história. Além disso, nós temos também que declarar aqui e marcar os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são os direitos essenciais a todo e qualquer ser humano e ele está na nossa Constituição. Então, quais são os direitos fundamentais que nós temos hoje
no Brasil que estão escritas na Constituição. São esses aqui de baixo, ó, na última linha. É o direito à vida, anota isso, tá? Porque é muito importante. O direito à liberdade, direito à igualdade, direito à segurança e direito à propriedade. São direitos fundamentais a qualquer brasileiro ou pessoas que vivem em nosso Brasil, mesmo não sendo brasileiro. Só um detalhe, essa segurança que está nos nossos direitos fundamentais não é segurança que é contrária à violência ou segurança policial, não, nada disso. É segurança jurídica, ou seja, todo mundo tem a presunção de inocência, todo mundo tem direito de, quando é feito algo errado juridicamente, de contestar isso na justiça. Então essa segurança, o acesso ao judiciário, ela é abrangida também, tá? Pelos direitos fundamentais. Pessoal, mas nem sempre foi assim, tá? Tanto é que é sempre importante ver aqui a história do voto, justamente para a gente ver como é que o voto mudou ao longo do tempo. Então hoje a gente poder ir lá e votar, ela não veio do nada. Olha só a trajetória, que louco que aconteceu em nosso país. Primeiro, as primeiras eleições que nós tivemos, ainda éramos colônia, tá? Então, mas nós tínhamos eleições locais. E a primeira aconteceu na Vila de São Vicente, né, que era a vila mais importante da época dos descobrimentos. Na primeira a ser criada, inclusive, foi no ano aí de 1532. Depois, a gente teve em 1821, um pequeno salto aí de 300 anos. A gente teve aí, depois desse processo, a primeira eleição moderna, tá? Como a gente imagina. Porém, não vamos esquecer, não existia urna eletrônica nem nada disso. E essas eleições ainda não eram para chefe executivo ainda não. 1824 foi o nascimento da primeira Constituição e a gente criou a famosa Assembleia Geral. Ou seja, na época, o Senado e a Câmara, você tinha ali a reunião de tudo. Porém, nessa época, o voto era censitário. Então, o que é voto censitário? É que só podiam votar homens com mais de 25 anos e com uma renda específica, na época, com a moeda local. Então, tinha que ter grana, tinha que ter mais de 25 anos e homem. Olha só. E a mulher, Heitor, não votava? Não, simplesmente não. A mulher, pessoal, só veio votar em 1935. Depois, aconteceu algo na nossa história, que eu só vou explicar depois, quando a gente começar a falar do sistema de governo, tudo que aconteceu, tá? E depois o voto feminino só voltou em 46. E aí depois foi suspenso de novo, por quê? Mas aí não foi só para mulher, mas sim para todos, porque entre 64 e 85 a gente teve durante 21 anos no nosso país a ditadura militar. E aí não tivemos mais. Até 1988, desde 85, né, que teve, até 88, os analfabetos e os soldados não votavam. Hoje é o seguinte, isso aqui você tem que saber. O voto ele é obrigatório para 18 anos ou mais. Então, mais de 18 anos, incluindo 18 anos, é obrigatório. É facultativo, ou seja, opcional a todos que são, anota aí, analfabetos, comprovados, ok? E aqueles que têm entre 16 e 17 anos. E, por fim, aqueles que têm mais de 70 anos. Esses aí todos são opcionais. Querem votar? Votam. Não querem? Não votam. Agora, quem tem 18 anos ou mais, que não se enquadram nessas características, aí o voto ele é obrigatório. Então, dos 18 até os 69. Por fim, também quero falar hoje da Lei da Maria da Penha, que é uma lei muito importante do nosso país e que ela foi criada no ano de 2006 e que hoje ela é muito utilizada. Basicamente, ela cria mecanismos ali para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. A Organização das Nações Unidas, a ONU, ela estipula que 7 em cada 10 mulheres no mundo já foram ou serão violentadas em algum momento da vida. Tá? E aqui pode ser qualquer tipo de violência, desde moral, física, enfim, até outras mais graves aí que você deve estar imaginando. Então, pessoal, a gente tem que ficar muito atento a isso. Se você conhece alguém ou já passou por um problema desse, sabe, você não está sozinha.
Por quê? Porque isso, infelizmente, é algo que acontece contra a mulher. Claro que a gente tem uma incidência muito maior, em quantidade muito maior, em alguns países aí, que, por exemplo, tem países que a mulher ainda não pode nem sequer dirigir, tem países que a mulher não pode ir, por exemplo, num estádio de futebol, enfim, há muita opressão, né? Inclusive com relação à própria questão da sexualidade, há uma série de características que, infelizmente, nem todos os lugares do mundo ainda estão aí à frente. Tanto é que a gente criou uma lei que coíbe a violência doméstica e familiar, que é, infelizmente, muito comum, não só no Brasil, mas no mundo, apenas em 2006. E agora que ela está sendo uma lei efetiva, porque no começo também a gente encontrava muitas barreiras, muita gente, inclusive, era contra. Mas isso, enfim, está indo em respeito aos direitos humanos e tudo aquilo que a gente falou, né, como cidadania. Então, se você é mulher e já passa por isso, olha, muita força, denuncie, porque hoje você tem uma lei, tá? Se você já sofreu ou sofre violência doméstica, não deixe isso passar, por mais difícil que seja, você não merece, você não deve passar por isso, e eu, como educador, como professor, eu tenho que fazer sempre esse alerta quando nós falamos sobre isso, porque afinal nós vivemos no mundo que a gente está estudando, né? A gente vive, a gente fala sobre esse mundo, e, pessoal, quando a gente vê uma injustiça, ainda mais contra nós mesmos, a gente não deve se calar, tá bom? Então você tem aqui o meu apoio, se você passou ou passa por isso, e pode contar comigo, obviamente, estou aqui, tá? Você não está sozinha, não. Saiba disso e fique sempre no alerta, porque todos os anos eu falo isso e eu recebo muitas mensagens. E, funciona, tá? E eu falo de prontidão, porque todos os anos eu falo e todos os anos eu recebo várias mensagens e, dá certo, tá bom? Então, saiba, conta comigo. Precisando, estou sempre aqui. Exercícios. Questão 39. Texto 1 e 2. Qual fator social explica a modificação na legislação apresentada? Código Civil de 1916 e o Código Civil de 2002. Código Civil de 16, artigo 233. O marido é o chefe da sociedade conjugal. Vixe Maria. Artigo 1511. O casamento estabelece comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Ou seja, antigamente só o marido respondia, né? Era o único. Agora a responsabilidade de ambos, dos dois, né, que estão ali no casamento. E por que isso explica essa mudança, ou seja, essa valorização da mulher? É justamente, né, por causa da aparição da mulher, do respeito da mulher na sociedade. Então, não teve uma crítica à religião aqui nesses textos, né, muito pelo contrário. Isso aqui é o Código Civil da época de cada uma, né? Esse último é o que a gente tem hoje, inclusive, em vigor, tá? O de 2003. Então, a alternativa correta é a letra C, a valorização da mulher. Questão 54. O Conselho Nacional de Saúde é formado por 48 conselheiros titulares e seus respectivos primeiro e segundo suplentes, representantes das associações e movimentos sociais de usuários do Sistema Único de Saúde, entidades de profissionais de saúde, de prestadores de serviço e empresariais da área de saúde, comunidade científica e governo federal. A composição do órgão citado no texto atende a um princípio democrático aqui. Pessoal, está falando do SUS, ou seja, da gratuidade, certo? Da nossa saúde. E está falando que isso corresponde a um princípio democrático do quê? Letra A, consolidar o controle privado de gestão. B, assegurar a participação da sociedade civil. C, garantir a arrecadação de recursos tributários. Ou D, favorecer o modelo empresarial de fiscalização. Bom, pessoal, aqui ele está falando justamente na valorização da participação da sociedade civil como um todo. Quando ele fala aqui na segunda linha, associações e movimentos sociais de usuários no SUS, ou seja, da participação de todos ali no Conselho Nacional de Saúde. Tá? Então, isso, quando as pessoas participam, significa que é uma valorização da democracia e também da participação da sociedade civil nas suas ações. Portanto, a alternativa correta, letra B de bola, tá? Segurar a participação da sociedade civil. Questão 46. Democracia vem da palavra grega demos e kratia, que significa um povo e poder. É o governo da maioria. A democracia é um sistema político baseado em dois grandes princípios:
A soberania do povo, exercida por meio de seus poderes executivos e legislativos, eleitos periodicamente por sufrágio universal. E, por fim, o debate público, garantido pela liberdade de expressão e organizações da sociedade civil. Eu quero saber que imagem resume de modo adequado a ideia da democracia expressa no texto. Vamos pensar um pouquinho? No primeiro, você tem várias pessoas com armas na mão, impondo ali alguma coisa. Ou então, né, com vários tipos de arma, enfim. Isso aqui não é a base da democracia, não é com a arma. Então, vamos riscar. No C, você está vendo um líder religioso governando o povo, estando à frente. Não, a democracia é cada um, né, com poder contribuir para a coletividade. Então, na D e na B. Na B você tem um debate político, onde as pessoas estão participando e ouvindo atentamente. Enquanto na D, você tem ali apenas as pessoas ali, mães e crianças, apenas um grupo específico da sociedade e não todos de maneira geral. Então também não podemos. Logo, só pode ser a B, tá? Um governo onde todos podem participar, onde todos podem votar e ser votados. Bacana? Então, ficamos com a imagem de baixo do lado esquerdo, letra B. A urbanização brasileira. A grande maioria da população brasileira hoje vive, como a gente já falou ali nas outras aulas, vive principalmente na zona urbana, ou seja, principalmente nas grandes cidades. E essa porcentagem, ela é muito grande mesmo, entre 85% e 90% de toda a população. Mas não vamos esquecer, né? Porque, como a gente já viu também, desde os anos 60, até então, nos anos 60, né, que foi o ápice ali, e depois começou a inverter, você tinha a grande maioria vivendo no campo. Em 1920, você tinha 90% da população vivendo no campo. Nos anos 60, a maioria ainda vivia. Pouquinho tempo depois, a tendência começou a mudar e continua até hoje, tá? Esse crescimento populacional. Entre os motivos que nós temos hoje, a urbanização brasileira e toda a maior parte aí vivendo na zona urbana, você teve vários. Entre eles, você teve a construção de grandes cidades, você teve a busca por trabalho, como a gente já conversou, por melhores condições de vida, e até mesmo porque, vamos lá pensar um pouquinho, máquinas no meio agrário, isso também pode afastar um pouco a tendência das pessoas, né, de viverem no campo. E nós temos hoje as terras nas mãos de poucos proprietários. Veja, hoje as pessoas que vivem no campo, principalmente, para atuar ou para direcionar a produção agrícola. Não só, mas você tem parte da população que vive, a grande maior parte que vive hoje nos campos e nas zonas rurais, sim para trabalhar ou atender às necessidades de alguma forma que a agricultura ou a pecuária necessitam nesse processo. Entretanto, a gente não pode esquecer que esse processo está cada vez mais tecnológico, está cada vez de maneira mais eletrônica, automatizada. Isso, entre alguns fatores, você pode, por exemplo, ter o benefício ali de, por exemplo, evitar o máximo de desperdício, porque está tudo controlado, você consegue ter mais produtividade, mais eficiência, ou seja, as empresas lucram mais, então você tem alguns benefícios. Entretanto, você também não pode esquecer que, para você dominar os softwares, as máquinas, todas as tecnologias, você precisa entender como é que elas funcionam. Ou seja, cada vez mais uma especialização. Cada máquina nova, um conhecimento novo, cada informação nova, tecnológica, que não para de crescer, você precisa se aperfeiçoar. Ou seja, para você atuar naquelas máquinas, naquelas produções, você precisa de cada vez mais conhecimento tecnológico. E isso vai afastando as pessoas, então as pessoas, é muito difícil acompanhar esse ritmo. Então isso também afasta as pessoas no campo, tá bom? Então essa é mais uma característica. Segunda delas, que quanto mais máquinas eu tiver no processo, mais eu preciso também dominar essa tecnologia e ter dinheiro para esse investimento. Como é que eu, pequeno agricultor, vou competir com uma agroindústria que é cada vez maior e mais tecnológica e mais moderna?
Não consigo, porque eles conseguem produzir cada vez mais e de maneira automatizada. Eu vou produzir pouquinho, não vou conseguir vender, porque meu preço de venda vai ser muito maior por causa da minha quantidade. Isso está criando uma tendência cada vez maior no quê?